Salmo 120, versículos 1 ao 7. Contra as más línguas, cântico de peregrinação. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado à língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O Salmo 120 é o primeiro dos cânticos de peregrinação ou cânticos de degraus. Salmos de 120 a 134, entoados pelos israelitas enquanto subiam a Jerusalém para as festas anuais. Este salmo é uma oração pessoal de alguém que enfrenta sofrimentos e conflitos. Ele expressa a angústia do salmista por viver em um ambiente hostil e o desejo por paz, mostrando uma confiança inabalável na capacidade de Deus de ouvir e responder. No versículo 1, vemos um clamor ao Senhor na angústia. O salmista começa com uma afirmação de confiança. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Aqui vemos que a oração é a primeira reação do salmista diante da adversidade. Ele sabe que Deus é acessível e fiel para responder aos seus filhos. A palavra angústia denota uma experiência de profunda pressão emocional, possivelmente causada por inimigos ou caluniadores. No entanto, mesmo em meio ao sofrimento, o salmista não se volta para si mesmo ou para soluções humanas. Ele busca a Deus, reconhecendo que somente o Senhor tem o poder de intervir. Quantas vezes, em meio à angústia, buscamos primeiro soluções humanas antes de clamar ao Senhor? O exemplo do salmista nos ensina a priorizar a oração, confiando que Deus nos ouve. Nos versículos 2 ao 4, vemos o sofrimento causado pela língua maligna. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista identifica a fonte de sua angústia, mentiras e enganos. Ele está sendo alvo de calúnias, talvez com a intenção de prejudicar sua reputação ou causar divisão. Ele então pergunta: que te será dado ou que te será acrescentado à língua enganadora? Essa pergunta retórica é seguida por uma resposta simbólica. Setas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. Setas agudas representam o impacto destrutivo das palavras falsas. Assim como uma flecha penetra no corpo, a língua maldosa fere a alma. Brasas vivas de zimbro. O zimbro, uma planta do deserto, produz brasas que queimam por muito tempo. Isso simboliza o julgamento contínuo e intenso que recairá sobre os caluniadores. Como cristãos, enfrentaremos oposição, incluindo mentiras e difamações. O Salmo 120 nos lembra que Deus é justo e trará julgamento sobre aqueles que usam suas palavras para o mal. Nossa resposta deve ser confiar em Deus e não retribuir na mesma moeda. Os versículos 5 até o 7 falam do peso de viver em meio a um povo hostil. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito entre as tendas de Quedar. Meseque e Quedar eram regiões distantes de Israel, habitadas por povos pagãos. Aqui o salmista não está falando literalmente, mas usando essas localidades como símbolos de hostilidade, violência e inimizade contra Deus. Ele se sente isolado, como se estivesse vivendo em terras estrangeiras, cercado por pessoas que não compartilham seus valores ou sua fé. Sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. O salmista deseja paz, mas enfrenta constantemente a guerra, seja no sentido literal ou figurado. Ele é um pacificador em um ambiente de hostilidade, o que intensifica sua angústia. Muitos cristãos hoje se sentem como estrangeiros neste mundo, vivendo em culturas que frequentemente rejeitam o princípio do Evangelho. O chamado para sermos pacificadores, Mateus 5:9, exige coragem, pois nem sempre será bem recebido.
Assim como o salmista, devemos buscar em Deus a força para perseverar. Embora o salmo termine com a tensão não resolvida, ele nos ensina que a oração é uma âncora em tempos de angústia. O salmista não busca resolver seus problemas por conta própria, mas clama a Deus confiando que Ele é soberano sobre todas as situações. Este salmo aponta para a necessidade de dependermos de Deus em meio aos desafios. Ele nos lembra que, como peregrinos nesta terra, enfrentaremos lutas, mas Deus é a nossa segurança e refúgio. O que podemos fazer depois de ler o Salmo 120? Clamar a Deus em meio à angústia, porque a oração é nossa primeira linha de defesa. Devemos levar nossas dores e preocupações ao Senhor, confiando que Ele ouve e responde. Devemos também confiar na justiça de Deus, pois quando enfrentamos calúnia ou oposição, é tentador revidar. Mas o Salmo 120 nos lembra que o julgamento pertence a Deus. Seja um pacificador. Em um mundo cheio de conflitos, somos chamados a promover a paz, mesmo quando isso nos coloca em oposição a outros. Lembre-se de sua identidade como peregrino. Este mundo não é nosso lar final. Assim como o salmista, vivemos como estrangeiros, aguardando o cumprimento das promessas de Deus em Cristo. Oremos. Pai, em meio à minha angústia, volto os meus olhos para Ti. Tu és o Deus que ouve o meu clamor e me livra dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ajuda-me a ser pacificador, mesmo em ambientes hostis. Me ajuda a confiar na Tua justiça, que eu possa ter uma vida de fidelidade, testemunhando o Teu amor e aguardando com esperança o dia em que viverei em paz eterna contigo. Ajuda também, Senhor, toda a minha família a preservar a sua integridade. Em todo o tempo, sejam quais forem as circunstâncias, nos ajuda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.